Hoje o nosso tema aqui é esse, tá? É preciso ter acervo, né? E peças, de um modo geral. Quando a gente fala acervo, a gente está falando de mobiliário, peça de um modo geral. Para começar na área de decoração, então assim, eu vou contar para vocês aqui rapidinho uma historinha, né? Porque eu adoro história, né? E assim, a minha vida como decoradora, gente, é cheia de história. Vocês não têm noção, né? O que são os bastidores da vida de uma decoradora, né? Bom, como eu falei lá atrás na minha história, que eu comecei num clube, essa coisa toda, um clube grande aqui de Brasília, que foi que me deu essa oportunidade, lá que eu aprendi a decorar, né? Que comecei nesse mundo da decoração. O que acontece? Lá, gente, eu não tinha como ter acervo, e nem o clube tinha, e nem tinha interesse de comprar mesa, cadeira, imagina, né? A gente começou o quê? Para começar, a gente teve que pesquisar muito no mercado. Eu mesmo, na época que era coordenadora de eventos, caí a campo, obviamente, internet, boca a boca, perguntando mesmo para as pessoas onde que eu poderia conseguir cadeiras de qualidade, mesas, peças, porque até as peças para fazer o meu primeiro evento que eu fiz lá, e como eu já contei aqui a história, que foi um Réveillon, e foi o Réveillon, se não me engano, gente, é porque já tem muito tempo, eu não vou lembrar de qual Réveillon, se não me engano, foi para 99, para 2000, alguma coisa assim. Então eu não tinha nenhuma peça, gente, não tinha uma cadeira, não tinha um vaso. Então eu tive que ir atrás de tudo. Não é só simplesmente, não, eu tenho um acervo de peças e vou adquirir o meu mobiliário, vou só alugar o mobiliário. Não, eu tive que ir atrás para alugar literalmente tudo. E que bom, né, que o mercado tem isso. A gente tem mercado para só alugar aluguel de peças, e temos o mercado que aluga só mobiliário de todos e de toda e qualquer espécie, inclusive de cores, formas, de um modo geral. E isso é muito rico, né? O mercado, principalmente, na minha época era um pouco mais difícil, tinham poucos, a gente ficava meio limitado na época que eu comecei, né? Que eu falo há quase 12 anos atrás, né? Aliás, 15 anos atrás. Os últimos 10 é que eu estou sozinha, né? Então, como eu estava falando, né, gente, aí eu fui a campo para pesquisar onde eu ia conseguir. E, obviamente, ali eu acabei aprendendo, né, que existia vários fornecedores nessa área. Mesmo na época sendo limitado, mas a gente ainda tinha bons fornecedores, sempre teve, né? Brasília, então sempre tem bons fornecedores. Hoje tem muito mais, hoje tem um leque de fornecedores com vários estilos. Se você quer um mobiliário mais rústico, você vai achar um específico para aquilo. Se você quer um mobiliário mais clássico, você vai achar um específico para aquele, também para aquela área. Então você acaba tendo um leque muito bom, né, nessa área. Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu naturalmente, como eu não tinha o acervo e eu contratava em nome do clube, né? Eu fui ali na raça mesmo, na tora, pesquisando e indo atrás desses fornecedores. E contratando ali, principalmente para esse meu primeiro evento, que era assim, um desafio enorme. Eu tinha que provar para aquele clube e para todas as pessoas que estavam ali, que me deram essa oportunidade, que eu tinha capacidade de fazer. Então, assim, a base da minha decoração, gente, era esse acervo. Era todo o mobiliário que a gente não tinha, toalhas, arranjos, peças. Imagino o número de coisas que envolve você começar uma decoração sem ter uma peça, uma toalha, um lenço, né? Então, foi bem assim. E com isso foi ótimo para mim. Por quê? Porque eu acabei, gente, conhecendo esse mercado, que é o mercado de fornecedores, e foi ótimo para mim. E no primeiro momento, a minha ideia era, obviamente, como o clube não tinha interesse de comprar, eu também não tinha, né? Mas quando eu me desliguei do clube, que eu resolvi que agora era a hora de eu ir com as minhas próprias pernas, né, e alçar voo mais altos, como eu já contei aqui na minha história, que tá lá no YouTube, o que aconteceu? Nesse momento, foi muito interessante, porque eu já tinha esse conhecimento do mercado. Mas como eu também já contei aqui, aí eu ingressei numa sociedade, né, nessa época. E nessa sociedade, a minha sócia já tinha alguns acervos, já tinha uma boa parte deles, eu diria, já tinha um grande acervo, né? E com isso a gente só tinha que vir complementando com parceiros aí do mercado. E com isso eu fiquei acostumada ali no período aí de sociedade que eu tive, que a gente alugava algumas coisas, mas que eu tinha uma boa parte desse acervo.
tinha galpão, tudo isso que tem que ter. Se você tem acervo, você tem os ônus e os bônus, né, gente? O ônus é você tá ali a sua mão a qualquer hora, a qualquer momento, você não depende muito nem de agendamento, de material, nada. Mas agora, o ônus, aliás, o bônus é você ter isso, mas o ônus é você ter que ter custos para isso. Não tem jeito, você tem que contratar mais gente. Você tem que ter um galpão para comportar isso, aí você tem que ter caminhão, tudo isso. Mas enfim, o que eu queria falar aqui é o seguinte, que quando não deu certo a sociedade, né, e cada um foi tocar a sua vida, né, o que aconteceu? Eu me vi, a gente acabou vendendo todo aquele acervo, né, não, eu não vou comprar, outro também eu não vou comprar, e naquele momento eu tinha em mente que eu não queria mais ter acervo, porque realmente é complicado você ter esses acervos. A manutenção, o cuidado, né, o zelo, a volta, como você vai carregar o caminhão. E eu que sou muito, tudo eu me envolvo muito, eu sofria muito com isso, né? Ai, meu Deus, aí estraga, a cadeira arranha, enfim. Então a gente acaba sofrendo com isso. Então eu decidi que eu não queria mais aquilo. Quando que a gente se separou, eu decidi que eu não queria mais manter esse mobiliário, né? Que eu ia tocar a minha vida alugando tudo de novo. Só o meu escritório, abrir o escritório ali, mas eu não ia tocar, não ia comprar esse mobiliário de novo. E assim foi. Então, no meu primeiro ano, né, sem esse acervo, começou bem, mas eu queria ter um diferencial. Eu não queria ficar alugando as mesmas coisas que tinha aqui, porque na época a gente acabava, né, a gente não tinha tanta gente, né, tanto fornecedor, tanta variedade, isso há 10, 11 anos atrás, né? Então, o que eu queria? Eu queria ter coisas diferentes para eu impor ali a minha identidade e que não ficassem os eventos todos com a mesma cara, né? Já que esses fornecedores também forneciam para vários outros decoradores, né? Então, só para vocês entenderem, com isso eu resolvi que realmente eu não ia ter esse acervo e tal. E comecei. Aí eu começava a trazer de fora, eu trazia de São Paulo, eu trazia de Goiânia. E o que acontece? E ótimo, aí eu alugava tudo, trazia aquele grande caminhão, às vezes vinha 2 caminhões gigantes, às vezes vinha 3 caminhões lotados de coisas para os meus eventos. E eu fui vendendo assim. Aí eu mostrava, aí eu tive que meio que montar quase com outro portfólio, né, gente? E eu usava esse acervo dos meus parceiros para mostrar e montar o meu portfólio. Falar, olha, agora a minha cadeira é essa, a minha mesa é essa, e fui mostrando isso, tá? E nada de errado com isso, né? É você querer trazer coisas de fora e ser diferente. Era aquilo que eu queria ser diferente. Tanto é que eu não quis, na hora, comprar esse mobiliário aí quando a gente separou a sociedade. Eu queria que eu tivesse novas coisas. Por isso a ideia de começar sem ter esse acervo, para justamente a cada evento eu inovar, trazer coisas diferentes. Aí, num belo dia, mas todo evento, gente, eu que sou muito ansiosa, eu sofria horrores, porque eu não dormia à noite de pensar que aquele mobiliário ainda não estava aqui, que aquele mobiliário ainda ia chegar na madrugada, né, de Goiânia ou de São Paulo, de onde viesse, e era muito sofrido isso. Até que um dia, né, como sempre, eu muito ansiosa, aquela coisa, acordava muito cedo e já começava a ligar ali cadê o moço do caminhão, cadê a pessoa do caminhão? E nada, gente, esse moço do caminhão tinha sumido. E eu já fui logo lá para o local do evento e ninguém conseguia conectar com esse moço do caminhão. Ligava na empresa, né, que na época veio de Goiânia. Ligava nessa empresa e era um casamento menor, era assim para umas 150 pessoas. Então a gente trouxe um caminhão enorme, daqueles assim de 4 metros de altura, tudo lotado, veio tudo num caminhão só. E essa pessoa não aparecia. E eu fui ficando apavorada, deu 9 horas da manhã, 9h30, 10 horas, cadê essa pessoa que não aparecia? Quando a gente foi conseguir o contato com essa pessoa do caminhão, já estava para ter um troço, e Goiânia também tentando encontrar com a pessoa, já era 11 horas da manhã. E o casamento, só para vocês terem uma ideia, gente, o casamento era 4 horas da tarde, não era um casamento de 10 horas da noite, não, 4 horas da tarde. E esse moço deu notícia
Porque acabou a bateria dele, ele não conseguia carregar e estava perdido em Brasília. Não conhecia, olha, imagina, um caminhão que veio de outra cidade, o cara não conhecia Brasília e ficou sem bateria. Então, o que a gente fez? Na correria, o meu caminhão, que eu tinha um caminhão menor na época, o meu motorista entrou dentro desse caminhão, cara, e foi atrás desse moço que estava lá no setor de clubes perdido. Isso já era tipo 11h30 da manhã. Quando esse cara, com todo o mobiliário, gente, tudo parado ali, tudo parado. Foi a pior sensação que eu já tive na minha vida, com tudo parado ali. Eu falo, se não fosse trágico, seria cômico, mas na hora foi muito trágico mesmo. Com isso, a gente já foi adiantando ali os arranjos da medida que deu, porque não dava tempo de fazer tudo. As flores já estavam lá, mas não tinha uma boa parte das peças e o mobiliário nenhum. A gente correu atrás, pegamos o moço. Quando ele foi chegar no local do evento, já era tipo assim, quase 1h da tarde. E resumindo, como o caminhão era muito grande, gente, o caminhão não entrava para dentro do estacionamento. Ele não passava em lugar nenhum. Nós ainda tivemos, no meio dessa confusão, de baldear os móveis para um caminhão menor. Inclusive, o dono do espaço, que é fantástico, eu adoro decorar lá, porque é uma pessoa assim que entra com a gente aí para resolver todos os pepinos que possam acontecer. E, obviamente, né, gente, noivos e noivas e família nem sonhava, nem podia sonhar com aquilo que estava acontecendo. E eu ali desesperada, a gente fazendo baldeação para esse mobiliário para dentro do espaço. Olha, eu vou te falar assim, acho que foi a pior mesmo experiência que eu tive na minha vida profissional, assim, como decoradora. Eu acho que eu não me lembro de ter passado por um perrengue, né, pior que esse. A sensação e o medo de você não entregar aquele sonho é apavorante, é aterrorizante, né, eu diria assim. E com isso, a gente, a duras penas, foi levando tudo para dentro. Gente, esse dia, todos os garçons do espaço, olha, foi uma união mesmo. O dono do espaço que cedeu o caminhão dele maior para ir fazer essa baldeação, os garçons, o pessoal do cerimonial. Eu ali não podia nem olhar para mim, né? Os meus funcionários, coitados, todo mundo calado, correndo, montando, e ninguém nem falava quase nada. Por quê? O tanto que estava todo mundo super nervoso com aquilo. E graças a Deus, obviamente, a equipe, eu sempre tive uma equipe muito boa, muito afinada comigo, né? Então, gente, a partir daí, o que aconteceu? Nesse dia, obviamente, corremos atrás, como tudo na vida, eu não ia botar em risco o sonho das pessoas, né? Eu sabia que eu estava correndo contra o tempo, mas eu ia executar aquilo, mas de qualquer forma, não tinha chance, né, nenhuma para poder aquilo não acontecer. Eu desisti jamais ali. Quando passou tudo, o casamento, quando deu assim, 4h da tarde, 15 para as 4 eu diria, foi mais na boca mesmo do negócio, 15 para as 4, gente. Começou a chegar já os padrinhos, né? Que era aquela coisa de 4 horas no convite para 4h30 começar a cerimônia. Então a gente tem sempre que terminar um pouco antes, né? E quando foi dando o horário que os padrinhos foram chegando, né? Que esses convidados foram chegando, eu não sabia, meu coração não cabia dentro de mim. Era um negócio assim que até hoje, quando eu lembro, me dá vontade de chorar, assim, eu não cabia de emoção. Isso os garçons, todo mundo, gente, que estava ali comigo, que me ajudou, eu era gratidão pura, né? Aí que eu conheci a minha garra, o meu poder de resolver e realmente como eu ia me comportar numa situação de extrema, eu diria assim, de extremo... Cara, de extremo estresse, né? Foi um extremo estresse. Como eu já falei, foi o maior estresse, eu acho, que eu já passei na minha vida profissional, foi esse, tá? Então, só que, quando todo mundo entrou, né, aquela coisa, que eu vi os noivos casando, gente, que a minha equipe se despediu de mim, que eu olhei para aquele salão, que eu vi aquilo tudo pronto, e tudo lindo, né? Quem via aquilo pronto ali não tinha ideia do que a gente passou ali, do maior sofrimento que foi para aquilo ficar pronto. Então, foi uma coisa extremamente triste, assim. Então, gente, só para vocês entenderem, né, voltando pro acervo, eu contei essa história só para vocês entenderem o quanto esses perrengues podem acontecer quando a gente não tem. Mas foi tudo assim, isso são coisas hoje difíceis de acontecer, né? Porque as pessoas
se programam muito. E como eu estava ali naquele começo, ainda não tinha esses acervos, né? E eu achei que era mais ou menos ali, nunca tinha dado errado. Então a gente não se cercava assim com tanto cuidado. Hoje, obviamente, a gente tem que se cercar com muito mais cuidado quando você não tem um acervo. Mas naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui embora daquele salão. Quando eu entrei dentro do carro, que eu comecei a andar, eu desabei em pranto, em choro mesmo. Aquilo eu chorava compulsivamente durante o caminho, na trajetória até a minha casa. E eu não conseguia parar de chorar. Mas aquilo foi ótimo, porque lavei a minha alma, né? Fala assim, nesse momento a gente desabafa, então eu lavei a minha alma. E eu lembro como se fosse hoje, no meio do caminho, eu liguei pro meu marido, né? Porque sempre muito parceiro ali, sempre me ajudou muito e compra comigo todos os meus sonhos, essa coisa toda. Eu liguei para ele aos prantos ainda, né? E falei, nunca mais vou decorar. Eu só vou acabar esses contratos que eu tenho nesse ano, que naquele ano acho que era 2014, se não me engano. Aí eu falei, só vou fazer esses contratos e nunca mais vou fazer com isso, nunca mais vou passar por isso. Eu não tenho direito de errar com o sonho das pessoas, né? Ele falou o seguinte, você é o que você sabe fazer e você faz com maestria, você não pode parar, você não pode desistir do seu sonho. O que que você quer? Você quer comprar esses acervos todos de novo? É isso que você quer? Então eu vou te ajudar. Ah, mas eu fico com medo de comprar e depois, agora que eu tô começando de novo, e se eu não conseguir pagar? Se você não conseguir pagar, pronto, eu vou te ajudar. E graças a Deus, como a gente tem sempre duas fontes de renda aí, né? Aí ele falou, ó, se você não conseguir, eu assumo e a gente parcela. Cara, aquilo era tudo que eu queria ouvir naquele momento, né? Então, por isso que eu falo assim, a gente ter um marido ali firme com a gente é muito importante também. Então, naquele momento, era o que eu queria ouvir. Aquilo já me aliviou. E ele, gente, nessa época, trabalhava fora do país, né? Ele nem estava em casa. Eu estava indo para casa, ele nem estava lá para me receber, né? Para me acalentar. Não, ele estava fora do país. Ele trabalhou em Angola durante muitos anos. E a gente, naquele momento ali, tinha mais de 2 meses que a gente não se via. E isso foi muito importante para mim, que mesmo sabendo assim, a distância nunca foi problema pra gente. E naquele momento assim, foi a maior força que eu podia ter na minha vida, porque eu acho que se eu não tivesse tido essa força ali, talvez a minha carreira tinha parado ali. Talvez eu não teria coragem de continuar, né? Ou depois de algum tempo, talvez eu voltaria, mas foi crucial. E com isso, o que eu chego à conclusão? Cheguei à conclusão que eu precisava de ter o meu acervo novamente. Com isso, eu decidi que eu queria ter o meu acervo, né? Pra quê? Pra que eu não passasse mais por isso. Mas isso não é regra, né, gente? E hoje, uma boa parte das pessoas que estão começando, né, e como eu falei, ainda bem que o mercado, né, gente, cresce a cada dia. Quantas pessoas, né, que começam, que estão nos interiores, que vão começar, que não tem essa gama de variedades. Mas é interessante, sim, você ter... só trabalhar nesse processo de locação para justamente aquilo que eu queria, né, no primeiro momento. Você poder ter essa variedade de acervo e poder trocar e cada evento ter uma cara diferente. Mas isso, o que aconteceu? Quando eu decidi que eu queria ter novamente, o que é o processo hoje? Quando você tem o acervo também. Então, os dois é positivo. Você ter o acervo te dá uma certa tranquilidade e segurança para você, né, trabalhar com isso, mas ao mesmo tempo, você tem que se reinventar continuamente, né? Mas e qual é o segredo, viu, gente? Que é o que eu falo. Você ter um acervo diferente... É interessante que a cada evento você tem um acervo diferente. Você não tem aquela segurança de ter o seu próprio acervo, né? E dormir tranquila sabendo ali que o seu caminhão tá lotado ou que o mobiliário já está inclusive no espaço, né? Porque hoje, como o acervo é meu, às vezes eu levo esse material até um dia antes, até 2 dias antes, né? Então, assim, mas a tranquilidade que a gente tem nos faz também ter que criar a cada dia mais. O processo de criação tem que estar ali aguçado, mas sem sombra de dúvida. Por quê? Para você se reinventar. Então, a cada dia você precisa se reinventar. É um móvel, você tem que ter o quê? Os móveis estratégicos. É interessante demais você ter esse acervo próprio, mas você tem que se reinventar todo dia. Hoje, a cada dia, aí uma hora o sofá tem que ser preto, outra hora o sofá tem que ser bege. Então, o que eu optei, gente, na minha vida?
Você pode começar sem acervo, sim, essa é uma resposta, né? E deve, principalmente, às vezes, nesse começo, né? Começar mesmo sem ter esse acervo, até para você sentir o mercado, sentir em que momento, em que mercado você vai atuar, né? Em que estilo você vai se adequar? Você vai escolher um estilo próprio, né? Não há nada de errado em também começar sem ter. Isso vai muito mesmo da opção de cada um. Eu acabei não tendo, depois optei em ter novamente, depois tive, desfiz e acabei tendo novamente e hoje trabalho com o meu acervo próprio. Só que aí você tem que se estruturar. Hoje eu tenho um galpão enorme, lotado de coisas, eu tenho 2 caminhões, eu tenho carro pequeno, então você tem uma estrutura muito maior e, consequentemente, gente, os seus custos passam a ser maiores também, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, quem está começando no mercado, eu diria assim, é um conselho, né? Quem está começando no mercado, eu diria que o interessante é que você espere primeiro, veja, sinta o mercado, para você poder comprar peças coringas. Então é isso que eu falo, se você quer comprar, deixe passar um tempo, analise o mercado para você poder ter essas peças coringas, né? E com essas peças você vai fazendo as suas mudanças, a cada evento se reinventando e troca ali uma cor ou outra, bota almofada. Aí, gente, é o processo da criatividade, né? Entrando para que você inove aquele material que você tem. Então, para você também ter esse acervo, você também não pode ter só um pouquinho ali, né? Porque aí você vai ficar aquela coisa muito batida. E para cada evento, isso também, às vezes quando você tem o acervo próprio, tem todo também um diferencial que é o seguinte, que aí às vezes o cliente chega lá, aí você vai mostrar as fotos daquele material, de festa que você decorou com aquele material. Aí às vezes a festa que foi semana passada, o cliente quer escolher a mesma peça para a festa seguinte. Aí é que entra a criatividade, você tem que se reinventar, mudar e até mesmo convencer o seu cliente que você precisa inovar ali de um formato, de outro, para que o cliente, mesmo ele escolhendo aquele acervo, saia totalmente diferente do estilo daquele que ele se inspirou. Porque cada um é cada um, né? Você não pode ficar ali preso em estilos e no mesmo formato. Com isso, você vai estar inovando, muda a peça, troca, bota uma conjugada com a outra. E quando você tem um acervo um pouco maior, ele te possibilita melhor isso, tá? Você fazer essas mudanças, mesmo com o mesmo acervo, mas fazendo uma rotatividade entre eles. E de peças não é diferente. Aí você tem que ter as peças pratas, você tem que ter as douradas, você tem que ter as cristal, você tem que ter as mais do estilo imperial, as mais do estilo borro. E peça principalmente, né? Exatamente, né? A mesmice cansa. E se você optar em ter um acervo próprio, gente, aí sim, você tem que se reinventar mesmo. Não vale a pena você ficar ali com o seu evento tudo a mesma cara, né? E é para isso que a gente está sempre aqui falando e tentando buscar essa história da gente passar adiante aí esses conteúdos, essas trocas de ideia, para que a gente cada dia mais, né, gente, fortaleça o nosso mercado com isso. Que todo mundo possa ter os seus acervos, quem quer, quem não quer que não tenha, mas que todo mundo consiga crescer no seu formato, né, na sua estrutura. E como eu vim falando, né, ao longo dessas 6 lives, e repito, esse é o momento, às vezes até para você entender esse momento que o mercado deu essa respirada, para que você consiga analisar. Se você quer estudar, se você quer ter seu acervo próprio, se você não vai fazer questão de ter esse acervo e vai continuar alocando. E isso também, gente, vai variar de região para região. Por isso que nada é engessado, né? Porque cada região, gente, ela tem o seu mobiliário próprio. Se você não tem, e se você tem que alugar, e às vezes você mora no interior, né? E você precisa alugar esse acervo, talvez ali não vai ter tantas opções. E você acaba com isso ficando presa num estilo só. Às vezes você vai ter que optar por ter pelo menos algumas peças coringas e o mais grosso, né? Por exemplo, uma coisa que eu optei, por exemplo, em não ter de vários modelos é cadeira. Porque cadeira ocupa um espaço enorme.
E você precisa ter um leque enorme de cadeiras. Então, isso é algo que eu optei por não ter. Eu tenho aquelas cadeiras coringas, aquelas que eu vou estar usando ali no dia a dia e eu consigo conjugar uma com a outra e reinventar. Boto uma com a cor diferente, a outra troca a cor do assento. Mas essa é uma opção que eu fiz. Para quê? Para que eu não tenha sempre as mesmas cadeiras, né? Porque às vezes só uma cadeira que você muda ali já tá ótimo, você já mudou a cara do evento, né? Então, o importante é isso, é você conseguir entender dessa forma e entender o seu momento. Qual é o momento de eu começar? É o momento de eu ter o meu mobiliário, né? Eu acabei trabalhando com peças mais neutras e com isso eu tenho um universo muito maior para brincar com essas peças, tá? O que eu aconselho é isso, as pessoas querem o diferencial, tá, gente? As pessoas não querem de jeito nenhum a mesmice, né? Então, o interessante é a gente estar sempre se inovando, principalmente nos interiores, porque as pessoas são muito incomum ali, né? Quem vai naquele casamento, que vai no outro, são as pessoas que são convidadas ali para aquele evento e todo mundo se conhece. Então, é o que eu digo, assim, nos interiores, gente, é mais importante ainda que você se reinvente, para que cada um tenha uma cara diferente da outra, né? Vamos ter acervo se quisermos ter acervo e saber a hora de investir nisso para não investir na coisa errada e ficar ali com uma estrutura muito grande parada que não sai muito, né? Como eu falei, a gente vai estar com um aulão. Quem chegou aqui novo na aula de hoje e que ainda não participei, né? Que ainda não tinha ainda conectado conosco. Gente, vamos lá na link da bio, se inscreva para o nosso aulão que vai ser no dia 2 de julho. E lá, gente, vai ter só pessoas da área mesmo, pessoas que estão interessadas em decorar, afins, cerimoniais, todo mundo que quer aprender, que quer inovar, que quer ouvir novas técnicas. Então vai ser um momento de conexão mesmo, onde a gente vai falar sobre decoração descomplicada e lucrativa, tá? Então, assim, quem ainda não se inscreveu nesse aulão, olha, vai ser muito bom. A gente já tá aí com mais de 600, quase 600 inscritos, mais de 500 e tantos inscritos, e eu quero todo mundo lá. É numa transmissão fechada. Então, a pessoa para entrar, ela tem que se inscrever no dia 2 de julho, só lembrando, às 20 horas. Bota o reloginho aí para não esquecer, para nossa aula de decoração descomplicada e lucrativa. É uma aula online, diretamente comigo, ao vivo, no dia 2 de julho. Vou esperar vocês por lá.